que você que é antenado, tem acompanhado aí o nosso movimento político, sabe que as urnas reforçaram a bancada evangélica no Congresso Nacional, né? São 84 deputados e 7 senadores. Mas com esses dados, com esse número todo, o que significa para nós cristãos? E é sobre isso que eu falo agora com a Alexia Torres. É Torres? Torres, né? Isso. A Alexia Torres, representante do GAP, que é o Grupo de Ações Políticas da Lagoinha. Alexia, bem-vinda, bom dia. Já trocamos figurinha aí, já vi que ela era pequenininha quando me conhecia, né? É que, na verdade, só você que cresceu. Eu continuo com a mesma idade, Alexia. Imagina, tio, vontade sua. Bem-vinda, viu? Que bom Muito que você está aqui. Olha, para quem acompanha a política, tem esses números bem e talvez, assim, tão mais informados do que eu no aspecto de que esse número cresceu bastante, né? Estão 84 deputados e 7 senadores. Obviamente que ao longo dos anos, Alexia, ao longo das eleições, esses números têm alterado e aumentado. Exatamente, Júlio. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia a todos aí de casa. É um grande prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão importante para todos nós, certeza. né? Verdade, teve um aumento considerável, né? Se pegarmos, por exemplo, as eleições de 2010, nós vemos que eram apenas 43, 45 deputados que se consideravam abertamente evangélicos, né? Em 2014, por exemplo, esse número já subiu para 68 deputados. E agora, em 2018, né, nas eleições agora em 2018, assumindo a candidatura agora em 2019, nós teremos, então, esse número de 84 senadores. 84 deputados e 7 senadores. No Senado, por exemplo, nós tínhamos apenas 3, o que é um número, né, quase um aumento aí de quase o dobro, né? E é importante ressaltar que, quando a gente fala de deputados evangélicos, nós trazemos, então, diversas denominações, né, isso que eu queria fazer um parênteses com você, Alex, até mesmo para eu e o nosso telespectador entender. Quando você diz que você tem uma bancada evangélica, ela é evangélica ou ela é de cristãos? Porque nós temos os católicos, ou esse número é computado à parte? Sim, nós temos a Frente Parlamentar Evangélica, que são de parlamentares que se declaram evangélicos. Correto? E nós temos também uma frente católica. Entendi. Mas é óbvio que em muitas pautas, né, nós temos interesses em comum, né? Isso tem sido muito comum nos últimos anos, né? Redes estaduais sendo formadas, como aqui mesmo em Minas Gerais nós temos a Rede Estadual pela Família, né? Temos outras redes espalhadas pelo Brasil inteiro e no Congresso, né, em geral, Senado e Câmara dos Deputados, esses grupos se unem para, então, defenderem interesses em comum, como são relacionados à vida, interesses à família, a não legalização das drogas, né, contrários ao aborto. Normalmente, esses grupos, então, eles tendem a votar e a somar forças ali nessas esferas públicas. Maravilha. Mais uma pergunta de leigo. Quando você diz bancada evangélica, a gente garante que esses deputados e esses senadores são realmente evangélicos ou eles se afiliaram porque se adaptam ou têm uma ideia comum, ideias de pensamento, concordam com a plataforma ou realmente são evangélicos? Quando a gente fala, por exemplo, em Frente Parlamentar Evangélica, nós temos um cadastro, né, no próprio Senado ou na própria Câmara dos Deputados, em que eles se autodeclaram evangélicos, né? Mas é claro, tio Olho, é claro que a gente sabe que às vezes eles se declaram evangélicos, mas às vezes as atitudes ou determinadas votações tendem a diferenciar um pouco da pauta cristã. Mas, em geral, eles se declaram sim evangélicos e pertencem, na maioria das vezes, a igrejas, né? Nós temos tido nos últimos anos um movimento muito grande de união das igrejas em torno do movimento político. Que bom. Né? Nós vimos, por exemplo, que a igreja, por muitos anos, ela entendeu que a política não era um lugar para os cristãos. Então, nós vimos um encolhimento dos cristãos em esferas públicas, não somente em esferas políticas por si só, mas também em esfera da arte, a esfera dos negócios, né? Existia uma pregação que a igreja era uma
uma redonda que você, né, que você deveria ficar isolada de todas as pessoas, né, de todas as áreas da esfera pública, porque na verdade a gente vê que nos evangelhos não é isso que a gente encontra, né? A gente sabe que Cristo, ele redimiu consigo todas as coisas, né? Então ele está redimindo, né, a política, ele está redimindo o mundo dos negócios, o mundo das artes, o mundo da academia em si, e ele conta com a igreja para ser luz. Como nós podemos ser luz se nós não ocuparmos esses espaços, né? É claro que a gente tem, por exemplo, a doutrina de Abraham Kuyper, né, Hermann Doivert, que contribuem muito para essas perspectivas teóricas de respeitar cada esfera, né? Então, a esfera artística não é uma igreja, né? Cada esfera vai funcionar conforme as suas regras, conforme os seus limites. Tem seus valores, mas respeitam as regras. Exatamente, mas isso não quer dizer que cristãos possam participar ativamente dessas esferas, inclusive deixando bem claro os seus argumentos, as suas bases cristãs, as suas bases religiosas, porque sabemos, né, Tiúli, que na verdade a neutralidade é um mito. E ficamos muito tempo nisso, né, Alexia? Exatamente, exatamente. Todos nós temos bases religiosas, temos visões de mundo sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre onde a vida começa, onde termina. Isso tudo constitui o que a gente chama em si de religião. Então, nós temos, sim, esse aumento considerável, um crescimento exponencial do número de evangélicos, né, na Câmara, no Senado. Por exemplo, se a gente pegar os deputados federais mais votados, né? Nós temos o primeiro lugar com o Eduardo Bolsonaro, né? Filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, que teve aí mais de 2 milhões de votos, né? Um número muito considerável que é membro da Igreja Batista. A segunda colocada foi a Joyce Hasselman, que também é membro da Igreja Batista e também teve mais de 1 milhão, né? A Janaína Pascoal, que também, apesar de ter uma formação espírita, ela diz frequentar tanto os cultos católicos quanto cultos evangélicos e também defende, é um nome proeminente na defesa da vida, da família, né? E também teve mais de 2 milhões de votos como deputado estadual. Então, a gente vê que esses, né, os grandes nomes, os grandes deputados e parlamentares votados tiveram alguma ligação com a religião. E que bom que a igreja tem tomado esse lugar, né, Alexia? E nós temos aqui algumas informações na tela que talvez você possa, assim, comentar para a gente. Não de eleitos, mas de candidatos ao longo dos anos, para a gente avaliar esse crescimento do posicionamento da igreja e das religiões nas esferas políticas também. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Olha lá, você tem ali, então, evangélicos, eu até vou seguir aqui no meu, para que a gente possa ver, né? Então, você tem ali, no ano de 2014, 484 candidatos, exatamente, né? Você tem aí no ano de 2018 já um acréscimo, já para 524, né? Isso. Com os católicos, 2014, 21 e se manteve também em 2018, aí com os 20 candidatos. Nós temos aí de matrizes africanas, né? No ano de 2014, 6 candidatos e o número mais considerável aí para 2018, de 24 candidatos. E essa é a fonte, é o Tribunal Superior Eleitoral, né? Quer dizer, a gente sempre teve uma participação maiores de evangélicos. E o que isso significa, Alexia, para a igreja, na prática, pontualmente? O que você vê? Pois é, Tiúlio, nós tivemos esse crescimento de 11%, né, do número de evangélicos. Você acha isso pouco? É um número considerável, porque aí a gente está lidando só 4 anos somente, né? Se a gente pegar de 2010 para 2018, nós temos um número que quase que dobra, né? Quase de 50%. E é claro que tem até uma fonte do IBGE que fala que em até 10 anos a população do Brasil será majoritariamente evangélica, né? Isso é um dado interessantíssimo para nós, porque o Brasil é considerado como o maior país católico do mundo. Estamos situados na América Latina, que por si só abriga 40%, né, do grupo de católicos. Então, a gente vê esse crescimento muito forte do movimento protestante, movimento evangélico no Brasil, né? E uma avaliação disso para a igreja,
Eu acho que eu vejo por dois lados, né? Na minha opinião, é um lado interessante para a igreja, porque ela tem um espaço, né, de defesa dos seus interesses, de defesa da família, de defesa dos valores cristãos em geral. No mínimo de colocar seu reino. ponto de vista, né, Alex? Exatamente, porque a gente tem ainda um preconceito muito grande, né, Tiúlio, com Verdade. religiosos, né, com pessoas que se dizem defender um determinado interesse de uma determinada igreja. Ainda a gente enfrenta um pouco de preconceito. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade também, né, Tiúlio? Eu acho que a gente tem que... Vitrine ali, né? Exatamente, é uma vitrine. Eu acho que é uma grande oportunidade de mostrar para os brasileiros em geral que nós podemos sim avançar em pautas e que isso é favorável para a população brasileira em geral. Mas, ao mesmo tempo, é uma preocupação porque aquelas pessoas que estão ali, que foram eleitas, elas estão representando não somente um programa de governo, né, uma determinada pauta política, políticas públicas em geral, suas pautas ideológicas, mas também, normalmente, elas estão por trás de uma igreja, representando em geral o corpo de Cristo. E, às vezes, por mais que a gente saiba que muitas pessoas ali representam igrejas específicas, o público em geral entende que é a igreja brasileira, né? Então, é uma ótima oportunidade para que essas pessoas que foram eleitas, né, elas tenham, então, um bom testemunho, que elas deem um bom testemunho do Evangelho. Nas suas condutas individuais, coisas simples como horário, presença nas reuniões, nas sessões, né? Até as coisas grandes como a votação, o seu sim ou o seu não para o projeto de lei, a forma como elas se portam, como elas recebem as pessoas, como elas lidam com seus cargos de confiança. Tudo isso, né? A Bíblia diz que tudo que fizermos devemos fazer para a glória de Deus. Então, essas pessoas, elas terão uma amplitude maior, né? De mostrar que tudo que elas fizerem ali no Congresso também será para a glória de Deus. Então, nós devemos orar pelos nossos representantes, devemos sim cobrar daqueles que foram eleitos para que eles possam então defender com verdade, com responsabilidade, com honestidade, integridade e justiça os princípios do reino, que eles não sejam usurpados pelo poder, pelo dinheiro, pela fama, né, por tudo aquilo que às vezes um cargo político pode trazer, né, Tiúlio, que a gente sabe que o poder ele tende a corromper o homem. Com certeza. Mas que eles sejam usados ali com humildade, com destreza, para que o nome de Cristo apareça muito mais do que o nome deles. Não, Alexia, foi muito bom ter você aqui, mas eu quero, assim, que você coloque o seu coraçãozinho agora e ajude a gente no sentido, as expectativas são boas, há esperança para o ferido? Assim, Tiúlio, eu vejo com muita expectativa, né? É um tempo que a gente está vivendo, eu creio que de esperança, né? O brasileiro, ele está muito inconformado, né? Ele está muito preocupado. Querendo mudança, né? Mudança, né, Tiúlio? A gente teve escândalos de corrupção, a gente ainda tem, né? A Lava Jato aí desvendando uma série de podridão. Então, assim, eu creio que há esperança para o Brasil, sim, né? Nós devemos fazer a nossa parte. A batalha não está ganha, né? Nós devemos continuar. Então, você que elegeu um candidato, fique, né? Acompanhe seu candidato, acompanhe na esfera regional, na esfera local, na esfera estadual, na esfera federal. Realmente acompanhe ele, veja se ele coloca as suas proposições de acordo com a palavra de Deus, principalmente se você votou em um cristão, né, que se autodenomina pastor, ou irmão, ou sacerdote missionário. Ajude esse irmão que está lá também em oração. Claro. Né? Nós precisamos, então, ajudá-los também. Mas a expectativa é boa, há esperança. Nós temos aí 4 anos, né, com um novo governo. Há uma renovação muito grande, eu acho que isso foi extremamente importante. Positivo, a bancada evangélica, por exemplo, apesar desse crescimento, ela renovou 43% dos seus nomes. 43% não, 43 nomes delas foram renovados. O próprio presidente da Câmara, da Frente Parlamentar, desculpa, ele não foi reeleito. Então, a gente vê uma ânsia por renovação muito grande. Verdade. A gente tem nomes maravilhosos chegando, pessoas que estão dispostas nomes de religiosos, nomes não religiosos, pessoas dispostas a fazer a diferença. Então, vamos orar para que nesse tempo seja um novo tempo para o Brasil. Perfeito. Aqui, Tiúlio, nós temos só, para quem tiver interesse maior, nós temos esse livro aqui do Davi Lago que eu recomendo. Querido, aproveitar e mandar um abraço para o Davi, viu? Um homem de Deus e tem nos abençoado, além do seu ministério, com
com esses conteúdos de livros fantásticos. Exatamente. Ele trata sobre as estruturas de poder e os evangélicos, né? Nós não temos muita literatura sobre esse tema, então eu acho que vale a pena o público dar uma conferida. Perfeito. Eu acho importante você ter frisado que precisamos orar por nossos candidatos, aqueles que você elegeu, porque é uma mão dupla, né? Nós oramos e abençoamos e eles também querem ser reeleitos. Então, vamos acompanhar seus mandatos, ver essas propostas. Alexia, um bom dia para você. Obrigado. Muito obrigada. O ano só está começando, né? Com Nossos certeza. candidatos todos tomando posse. Nós vamos falar muito sobre o assunto e você vai ser sempre bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigada. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui. Bom demais. Bom te rever. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.